Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento que você está assistindo essa gravação. Muito bem-vindo, é o Amo Santos Entrevista. Hoje a gente está aqui com o fotógrafo Marcelo Fabiano. Ele vai estar contando um pouquinho para a gente como está indo nessa pandemia, né? Que para alguns já até virou pandemônio. Mas o Marcelo está aí dizendo como está sobrevivendo, né? E como é a visão dele profissional nessa pandemia. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Ótima noite a todos. Esse momento é muito complicado, né? Eu acho que ninguém esperava de uma hora para outra parar as suas atividades, né? E para a gente que trabalha no ramo de festas, foi bem complicado. A última festa que a gente fez foi em São Paulo, e aí já subindo a serra, já muitas notícias ruins. E aí tudo, já na segunda-feira já estava tudo parado, sem poder funcionar o estúdio, sem poder realizar nenhum tipo de festa, e a gente tinha muitos eventos marcados, e aí a gente teve uma conscientização assim de tentar remarcar, né? A gente só teve um cancelamento, graças a Deus, foi bem positivo, a maioria dos clientes teve uma compreensão muito boa, e a gente teve várias remarcações, e o setor sofreu muito e está sofrendo muito, principalmente os buffets, né? As casas de eventos, aí, porque eles têm uma despesa muito alta de aluguel, são aluguéis caros, tem uma quantidade razoável de funcionários, e alguns se adaptaram fazendo entregas de comida, outros salgadinhos. E a gente aqui no nosso estúdio aqui, a gente tomou algumas providências. A gente também paga um aluguel caro, nosso estúdio ali no Boqueirão, que é um lugar de Santos que tem um aluguel bem puxado, né? Um custo bem alto. Mas a gente conseguiu negociar com a proprietária. Nesse imóvel a gente já está há quase 10 anos, nosso estúdio lá. E a gente, quando mudou para lá, tinha pago 3 meses de calção, na época não tinha fiador, e aí uma das alternativas foi a gente utilizar esses 3 meses aí de calção que a gente tinha lá para não precisar pagar aluguel nesses 3 meses agora, e a gente tomou outras alternativas também eu comecei a pegar algumas fotos antigas minhas com imagens de Santos, e a gente começou a colocar essas fotos no papel, revelar e fazer quadros. Aí eu fechei uma parceria com a empresa de moldura, e aí o rapaz da moldura consegue ganhar dinheiro, ele não fica parado, ele consegue movimentar a empresa de revelação. E aí eu fiz também uma parceria com a empresa que a Camila conhece, que é a NV Comunicação Visual, que é alguns quadros em canvas, com impressão em tecido, um material mais nobre, né, para atender uma demanda de clientes mais exigente. E a gente começou a trabalhar e vender vários quadros aqui em Santos. Muitos clientes nossos prestigiaram o nosso trabalho, deu uma força mesmo, sabe? Às vezes a pessoa nem precisava decorar, mas ela adquiriu um quadro, teve gente que adquiriu 3, 2, e a gente fez uma linha nova de decoração agora, só com monumentos de Santos, e a gente foi tentando se adaptar e tentar não parar a nossa atividade, né, nesse momento bem complicado. E de onde que surgiu essa ideia, né? Sei que você tem várias fotos aí maravilhosas da cidade, você usa a cidade como cenário também para fazer os seus ensaios, você é especializado em fotos de debutante. E como que foi usar, né, ter essa ideia, esse insight nesse momento? A gente entende que não é mais uma crise, né, que a gente precisa se adaptar, porque realmente já é uma realidade que a gente vai enfrentar. E como que você teve essa ideia? Como que veio, assim? Que eu sei que você é super criativo. Queria saber se você tem alguma dica para as pessoas se reinventarem, né? Eu acho que nesse momento agora você acaba se forçando a pensar alternativas, né? Não adianta chorar, eu acho
para quem é empreendedor, a gente tem sempre, nesse país nosso aqui, é muito difícil empreender, né? Você ter uma empresa, ter colaboradores, ter equipe. No nosso caso, hoje, a gente tem uma história bem legal, que quando a gente iniciou nossa empresa, eu queria fazer 2 festas por mês, essa era a minha meta. Eu não queria viver disso, e aí era só para pagar a escolinha do meu filho mesmo, assim, para ele ter uma educação bacana. Falei, se eu fizer 2 festas, já paga a escolinha, já tá tudo certo. E aí, nesses últimos meses, a gente tá fazendo uma média de 30 festas, 30 eventos. E aí, a gente tá sempre na rua, tá sempre... E eu nunca tirei muitas fotos de paisagem, assim, nunca parei para... Mas eu tinha feito um curso sei lá, uns 10 anos atrás, um curso de fotografia noturna. E aí eu clicando nos meus arquivos lá no estúdio lá, aí comecei a ver algumas fotos, e por incrível que pareça, a foto que a gente mais vendeu é uma foto com a mureta lá da Ponta da Praia, que eu tirei nesse curso que eu fiz há 10 anos atrás. As pessoas acham linda essa foto, e a gente criou, no meu site, eu criei uma página só com as fotos, e aí eu numerei as fotos, número 1, 2, agora a gente já está com quase 70 fotos, e aí a gente manda o link para a pessoa, é só ele escolher o número, a gente já manda revelar, ver qual tipo de moldura que ela quer, e a gente vai entregar na casa dela, higienizado, tudo direitinho. Mas a ideia, acho que foi revendo esses arquivos. Opa, viram aqui. Revendo o nosso material. E aí a gente vai tendo várias ideias. Aí, na próxima sexta-feira agora, a gente vai fazer algumas fotos de família, colocar uma cliente entrou em contato com a gente, que ela quer fazer quadros grandes para a casa dela, para decorar o ambiente dela com fotos. E aí já vem várias outras ideias, que tipo, a gente faz muitos eventos, e aí você percebe o quanto você deixou de ganhar, de lucrar, né, nesses eventos, porque às vezes a gente vai lá, entrega o trabalho que foi contratado, e nos eventos que a gente participa, que a gente está lá, já pega uma relação bacana com o cliente, a gente pode fazer desse momento, o pós-festas, vender um quadro da família, vender algum material que remeta à emoção daquele momento ali, e aí a gente já está pensando já, quando voltar, alguns produtos e serviços novos para agregar valor no nosso trabalho, e assim, sempre pensando coisas novas, tentando inovar. Tem momentos que, como todo empreendedor, você fica desesperado, né, porque essa já está na oitentena, sei lá, e cada dia que passa, os nossos governantes não se decidem, é uma briga danada, é um querendo matar o outro, e a população que mais sofre. Te agradecer a presença, Marcelo, né, seu tempo disponível, abrir sua casa para a gente. O tempo de pandemia eu não entendo como um tempo de enxergar oportunidades, e nem que seja algo que a gente deva agradecer, porque todo mundo está passando por algum tipo de dificuldade, do mais rico Sim. ao mais pobre, o mais pobre está passando por uma dificuldade pior. Mas eu sei que, diante das crises, a gente cria meios de sobrevivência, né? Então, te parabenizo por estar criando novos meios para sua empresa, de perceber que você já podia ter feito algumas ações antes, mas ali, na correria, no meio daquilo tudo, eu imagino que você não enxergava isso tudo. Eu quero saber de você, como você começou lá atrás mesmo. Qual foi o seu primeiro equipamento fotográfico? Com o que você fotografou? Se você já gostava disso antes mesmo de ser profissional da fotografia? Né? Essa pergunta é muito bacana, porque assim, eu trabalhei, quando eu era garotinho pequeno lá em Barbacena, eu sou do interior, sou caipira, sou lá de Presidente Epitácio. E aí eu trabalhei lá na Guarda Mirim, aqui em Santos chama Campos, né? Lá chama Guarda Mirim. Eu trabalhei em 3 lojas de foto. E aí passou o tempo, eu vim para São Paulo, e aí eu comecei a trabalhar no ramo farmacêutico. Eu era gerente de uma grande rede de farmácia. Em 2001 eu sofri um acidente de moto. Eu bati com um caminhãozinho ali na Luiza Macuca, Conselheiro Neves.
E aí eu fiquei quase 2 anos sem andar, eu fiz 13 cirurgias, foi um momento bem complicado. E aí, eu sempre querendo empreender, querendo montar alguma coisa, eu montei uma empresa de telão e projetor, que fazia clipes para passar em festa e tal. E aí, aí eu comecei a vender. Aí teve um hotel ali, que não sei se está aberto ainda, me contratou para fazer conferência, fazer reuniões. Eu comecei a alugar e muita gente começou a pedir serviço fotográfico. Você faz fotografia também? Aí eu contratei um fotógrafo. Aí quando eu vi, eu já tinha contratado 2 fotógrafos, trabalhavam para mim. E eu não fotografava o evento ainda. Aí eu falei, cara, eu preciso me especializar. Eu comecei a fazer um curso com o maior de todos, José Alberto Sarquis, o mestre. E aí eu comprei uma D90 da Nikon em suaves parcelas. A minha mulher ficou muito brava na época, porque estava um momento complicado, mas assim, eu comprei uma D90. E aí uma das minhas festas, a fotógrafa atrasou, cara. Ela atrasou 40 minutos, ela foi namorar no Guarujá aí, que nem a Camila, e aí a balsa deu problema e tal, e aí ela atrasou 40 minutos, e eu comecei a fotografar. E quando acabou, depois ela chegou, começou a fotografar, o cliente não percebeu esse erro, e aí eu comecei a fotografar e tal, depois eu comecei a ver as fotos, eu falei, opa, peraí, já tá, e aí eu comecei a me especializar mais, e aí eu tive um start que eu falei assim, cara, eu não posso fazer as fotografias iguais a todo mundo. Eu preciso ter... Eu já tinha essas 2 referências, que era os fotógrafos que eu contratava, e aí eu percebia que eles ficavam muito tempo parados, entendeu? Eles faziam aquelas fotos ali de xícara, de abraçadinho e tal, e ficavam muito tempo parados. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer fotos mais espontâneas, fotos, assim... Eu sou muito... que lembre muito a minha infância, que eu era uma criança não muito comportada, e eu falei, cara, eu preciso fazer fotos diferentes. Eu comecei a fazer fotos mais espontâneas, e aí a gente começou a evoluir, e aí eu abri um estúdio na sala da minha casa. Eu resolvi montar um estúdio na sala da minha casa, que foi muito complicado, que a gente não conseguia mais tomar café, almoçar, e aí a gente começou a trabalhar, desenvolver. A gente conseguiu alugar um primeiro estúdio, e hoje a gente está com o estúdio já um pouco maior, um estúdio bacana, e a gente foi mais ou menos assim, nesse processo que eu estou te falando. Foi uma forma que eu encontrei de empreender, e a gente tinha uma meta lá, que eu tinha falado já para vocês, né, que a gente queria fazer no início 2 festas por mês, estava bacana. Aí eu tinha outro trabalho, eu abandonei eu consegui sair do trabalho que eu não gostava, eu ganhava dinheiro, mas era muito infeliz, eu era aquela coisa do empreendedor, você tá... Aí, quando eu pedi as contas, muita gente achou que eu era louco, falou, pô, você é louco, você tem um garantido, né, você tem ali o seu salário, ali o seu... Só que assim, depois que eu coloquei na ponta do lápis, eu ganhava muito pouco, eu achava que eu ganhava bem, mas eu ganhava pouco. Se eu estivesse no meu estúdio, eu consigo... de certa forma, oferecer mais serviços, mostrar melhor o meu trabalho, e a gente consegue com que os nossos clientes contratem mais serviços, né? Eu acho que foi isso. Deu para entender? Ativa. Sim, muito bom. Boa, Muito Marcelo. bom, Marcelo. Parabéns pela trajetória. Você falou de Presidente Epitácio, né? Eu conheço um pouquinho ali. Conhece? Conheço ali Presidente Prudente. Já morei em Presidente Prudente. Ah, legal, muito bacana. Presidente Epitácio, para quem não conhece, é uma cidade hoje deve estar com 50, 60 mil habitantes, e ganhou no Fantástico como o pôr do sol mais bonito do Brasil. Teve uma votação no Fantástico, e é muito bacana, é muito bonito a parte turística da cidade, uma cidadezinha bem pequena, mas de pessoas muito boas. Muito legal. Você citou também o campus, né, Marcelo? Você falou que você fez parte do campus, é isso? Então, lá no interior chama Guarda-Mirim. É uma espécie de campus, né? Aqui tem um nome diferente, mas assim, lá é Guarda-Mirim, aí eles fazem um trabalho bem bacana também.
tem fanfarra, tem algumas coisas assim, eu não sei como funciona aqui, mas lá a gente tinha que todo sábado à noite lá marchar, jurar bandeira, tinha algumas obrigações que, além do trabalho que você realizava nas empresas que te contratavam, no sábado você tinha que ir lá, tinha que marchar, tinha que cantar o hino, tinha algumas... Mas era bem bacana, eu acho que o Campes, o Aguarda Mirim, no caso, lá essa galera faz um trabalho muito bacana para a população, que eu acho que a gente tem que bater palmas aí, porque eu acho que criança na rua, cabeça vazia é oficina do diabo, né? Aí. Ô Marcelo, você comentou um pouco sobre eventos, né, que com certeza, por causa da pandemia, diminuíram, mas você tem encontrado novas alternativas. E no caso, eu cheguei a ver no teu Instagram, você trabalha também com aquelas, que eu acho uma ideia muito bacana, que são as cabines para eventos e festas, né? Sim. Essa renda, nesse momento, ela está perdida. Você pensa em alguma coisa criativa também para isso, ou para pós-pandemia, fazer algum projeto voltado para as cabines? Sim, sim. Antes da pandemia agora, eu ia fazer uma festa de aniversário minha, e a gente ia lançar um produto, na realidade não era um produto, era um serviço agregado ao totem fotográfico, que seria uma coisa mais simples, seria um fundo chroma key, simples assim, né, para quem conhece o mecanismo. A gente ia colocar aí, um exemplo, a minha festa ia ser viagem com cheiroso, tinha até um tema, e aí todo mundo que chegasse na festa ia ter um totem lá na frente com esse fundo fotográfico. E aí eu te perguntar assim, qual local que você gostaria de viajar? Ah, eu queria ir para Paris. Daí a gente já consegue colocar a Torre Eiffel na sua foto, você faz uma pose lá como se você estivesse na França, ou na Itália, ou em qualquer lugar do mundo, entendeu? E aí a gente pode fazer isso com festas de princesa, a gente pode colocar os castelos, festa de heróis, festa de qualquer coisa, a gente pode personalizar. Se é um casamento, a gente consegue colocar alguns fundos alternativos para o casamento, mais uma brincadeira, né, para a pessoa, para não ficar aquelas fotos sempre iguais. A gente ia lançar esse produto agora, já estava tudo preparado, a gente já tinha comprado alguns equipamentos para fazer esse serviço, que seria uma novidade, né? Mas, e aí os nossos totens também, as nossas cabines, a gente adquiriu um sistema que faz GIF, faz boomerang, e a gente já consegue mandar esses GIFs, esses boomerangues, na hora da festa para o cliente, entendeu? Para as pessoas que estão no evento. E a gente tinha também outros serviços que a gente ia agregar também no serviço de fotografia. Eu ia colocar uma assistente minha na festa, já mandando as fotos para os convidados. Vamos supor, eu estou lá no casamento da Camila, eu tirei uma foto da madrinha lá dela, lá. A minha assistente já vai estar com... A gente vai utilizar câmeras com Wi-Fi, eu já vou estar passando para ela, ela vai estar pegando o WhatsApp dessa pessoa e já vai mandar uma foto bacana para a pessoa, com qualidade máxima, tratadinha, durante a festa já. Eu acho que isso seria uma novidade também que a gente estava querendo implantar. Eu acho que o convidado vai se sentir feliz, ele vai conseguir postar uma foto bacana, uma foto bem iluminada, não vai postar uma foto de má qualidade. Eu acho que todo mundo fica feliz e a gente conquista mais clientes. Eu acho que isso também é importante. Não, inovação acho que é algo que você, na tua empresa ali, né, tem como primazia. Eu já conheço o Marcelo aí há alguns anos e ele sempre tem boas soluções, boas ideias. Fora o atendimento dele, que eu falo que é excepcional. A gente sempre bate nessa tecla do atendimento, né, do fotógrafo, principalmente para uma noiva, para uma debutante, que está naquele momento de tensão ali, realizando o sonho da vida, que em muitos casos é uma vez só que acontece. E ó, eu ia mostrar para a Camila esse álbum, sensacional. A gente fez agora na pandemia. Esse álbum, ele tá numa caixa, né? E aí aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, é uma em acrílico. Deixa eu tirar ele aqui. Ó, essa capa aqui, ó, ela tá em acrílico. Aí o cliente já abre
a gente investe muito aqui no nosso estúdio em álbuns fotográficos. Eu acho que esse é um diferencial aqui, porque o que acontece? Muitas empresas do nosso segmento, fica um material desse, cara, eterniza. Olha só, essa é uma debutante nossa, a Lara. Ela ia fazer uma festa agora, eu acho que foi no próximo, foi no sábado, ia ser no sábado agora que passou. E aí ela mudou essa festa agora para, eu acho que novembro, vai ser lá na Docs Eventos, ia ser na realidade ela teve um plus. Ela ia ter uma festa só dela e agora vai juntar com a mãe dela, ia ser no Mário ali na Costa, e agora vai ser na Docs Eventos. E eu queria falar um pouco do álbum, assim, para vocês. O que acontece? A gente começou a fazer uma quantidade muito grande de debutante e a gente já está chegando em clientes que a gente fotografou pequenininha, criancinha de 2 anos, 1 ano, e elas estão começando a fazer 15 anos agora. No próximo ano agora vai vir uma safra muito grande de clientes nossas, de quando a gente começou. A gente fez agora no ano passado da Beatriz, que é uma cliente nossa. A gente fez as festas da Bia, acho que a partir de 7 anos, e a gente fez a festa dela de 15 anos, foi maravilhosa. E a gente faz, assim, um diferencial dos álbuns, a gente está sempre procurando tecnologia e álbuns diferentes. E agora nessa pandemia, com tudo parado, eu comecei a receber muitas propostas de fornecedores querendo fazer trabalhos para o nosso estúdio, porque a gente tem um volume grande de fotos impressas. Como a gente tem parceria com alguns bufês, todos os dias a gente gera muitas fotos reveladas, e aí os estúdios começaram a nos procurar agora, e aí o que foi legal dessa encadernadora aqui, que aí ela falou, a gente fez esse álbum em acrílico, e os nossos álbuns agora, todos eles vão vir numa caixa com a capa fotográfica do cliente, do casamento, da debutante. Antes vinha numa luva simples, e a gente conseguiu negociar. Eu acho que a pandemia agora também é importante para a gente negociar com os nossos fornecedores. A gente conseguiu negociar uma condição bacana. O meu cliente ele vai receber, ao invés de uma luva, uma caixa fechadinha, bacana, com a foto dele, muito mais bonita. E ele reduziu o custo. A gente vai pagar menos do que a luva, entendeu? E a gente já conseguiu, os álbuns das festas que a gente tinha realizado, a gente já conseguiu colocar essas caixas agora. Todo mundo vai ser uma surpresa para os nossos clientes que não tinha contratado uma luva. De repente você recebe uma caixa, uma coisa muito mais bonita. É um mimo que a gente vai dar para o cliente, todo mundo vai ficar feliz. Eu acho que isso que é importante também nesse momento agora, fazer aí, ver os custos e tentar dar ver o que você estava gastando em excesso, tentar dar uma enxugada e chamar os fornecedores para conversar, olha. E tá muito louco, assim, porque tem a antiga encadernadora que a gente fazia, a gente ainda faz alguns trabalhos lá, mas o pessoal tá maluco, tá ligando toda hora, querendo... Olha, a gente cobre, tá? Sabe? Fica aquela coisa de preço que eu não gosto muito, mas, assim, eu acho que a qualidade... A gente tem que estar muito atento a isso, a qualidade dos materiais e trazer coisas novas para os clientes também. Não adianta, nesse momento agora, eu podia falar assim, não vou fazer mais nada novo, vou ficar tranquilão, tá tudo bem, não vou inovar. Eu acho que esse é o momento de parar e pensar. A gente fez também aqui, eu não tenho aqui uma caixinha com pendrive, é uma caixinha MDF que vem com a nossa marca, a pessoa recebe e vai guardar aquilo ali para sempre, entendeu? É bem, bem bacana, é um investimento que não é alto, que a gente antes entregava assim, pegava o pendrive e dava para a pessoa. Agora não, agora ela recebe um pencard numa caixinha fechadinha, uma embalagem mais bonita, porque eu acho que vale a pena a gente pensar aí na embalagem, em vários quesitos, né, Camila? Tô falando muito. Sim. Queria saber aí uma pergunta que você falou. Não, pode falar à vontade. Queria te fazer uma pergunta em relação ao que você tem feito para remarcar os eventos, né?
A gente percebe que, por exemplo, um aniversário, as pessoas não estão marcando porque acaba perdendo a data. Mas no caso de casamentos, de festas, de repente até de 15 anos, né, que é um momento ali Sim. especial, como que você tem sentido que o mercado tem reagido? As pessoas estão remarcando ou elas estão mais desistindo de fazerem os seus eventos? Não, E o que você tem feito para tentar reverter isso, né? Você tem feito algum voucher de desconto? Tem flexibilizado? Tem oferecido até de outras festas? Fazer essa impressão aí do álbum, que é um momento maravilhoso. Você tem vários vídeos mostrando aí a entrega do álbum. Um pouco como tem sido esse cenário aí para o público de festas? Então, no nosso caso, assim, as festas maiores, né, que são festas de debutantes, festas de casamento, a pessoa tem um problema sério, porque, assim, são muitos fornecedores envolvidos, né, e aí ela precisa casar todos os fornecedores. Não adianta você contratou lá uma banda que você queira, foto, vídeo, buffet, todo mundo tem que bater as datas. A gente conseguiu acertar todas as nossas datas. Eu acho que o problema maior agora nesse período são os buffets, porque eles estão remarcando para frente. Provavelmente no ano que vem, pelo menos até a metade do ano que vem, eles não vão conseguir vender festas, porque eles estão remarcando as festas, entende? E aí os finais de semana, muitos buffets que eu conheço já não tem mais data até o meio do ano, ou seja, ele vai trabalhar, ele vai estar sofrendo esse momento de pandemia e ele vai ficar metade do ano só trabalhando para cumprir a agenda desse ano. Ele vai ficar aí quase, não sei, uma média de uns 8, 9 meses só trabalhando sem receber. Mas as pessoas estão tendo uma consciência de remarcar, eu acho que isso é bacana, pode passar para o próximo ano. A gente está muito flexível, o setor de festas, eu acho que a galera está bem flexível nessa questão, que é importante a remarcação. Não é viável fazer loucura nesse momento. Eu acho que a gente vai fazer uma promoção agora, a gente está analisando, que vão ser ensaios fotográficos. A gente vai fazer alguns vouchers para ensaio, que a gente tem um custo menor, né? E aí a gente vai fazer alguns ensaios com preços promocionais, mas trabalho, serviços de festas, eu acho que é muito perigoso, porque só para você ter uma noção, quando a gente fotografa, no caso, um casamento, a gente trabalha com no mínimo 2 fotógrafos e um assistente, trabalha com 2 cinegrafistas, mais 2 iluminadores, na cabine a gente trabalha com mais 2 pessoas, aí depois eu tenho o custo para imprimir o álbum, sabe, a gente você tem muito custo, e eu estou vendo algumas empresas já fazendo loucura, querendo vender nesse momento. Eu acho que é um momento de as pessoas também que vão contratar esses serviços, tomem cuidado, analise a empresa para ver se ela tem credibilidade, porque vai ser um momento que muita gente vai tomar na cabeça. O nosso setor de festa tem alguns problemas, alguns fornecedores que já não cumpriam com a sua palavra, vai piorar muito. Eu acho que diversos setores vai ter muito calote. Eu acho que para você não comprar gato por lebre, eu acho que é o momento de não. Por isso que a gente não quis fazer essa. Eu estou vendo empresas baixando 50%. Gente, não tem como. Não é sustentável, tá? Provavelmente essas empresas elas não tiveram nenhum tipo de caixa, nada. Eu sei que é um momento difícil, mas assim, muitas empresas elas não estão conseguindo cumprir com as suas obrigações agora, e aí fazendo isso lá na frente vai gerar um caos total no seu fluxo de caixa e vai prejudicar muita gente. A gente já vê aí, não sei se vocês já viram alguns casos de buffet. Esses dias eu estava vendo na televisão um buffet que fechou grande, e aí tinha muitas noivas querendo processar, e aí não acha mais o dono, não acha mais os fornecedores, e as noivas já iam casar no próximo mês, e aí não tem mais o buffet, não existe mais. Eu acho que esse é o momento de segurar, esperar passar tudo isso agora, não vai fazer loucura. E a gente resolveu, Camila, nesse momento, não fazer essas loucuras, principalmente nos eventos que a gente sabe que tem um custo muito alto. E o que a gente vai fazer agora talvez essa semana a gente vai lançar um voucher com descontos em ensaios fotográficos.
Isso a gente consegue fazer a gente tem um estúdio lá que fica muito tempo ocioso, a gente consegue também fazer ensaios externos, e isso a gente tem um custo só do trabalho mesmo, do meu trabalho, do trabalho da Elisa, fotografa lá no estúdio. Mas assim, uma coisa que eu falo para você que vai fazer uma festa, que vai casar, que vai fazer uma festa de grande porte, uma festa de pequeno porte, não importa. Todas as festas são importantes. Às vezes eu vejo, a gente faz uma quantidade de fotografia infantil aqui muito grande, e aí tem muitos fotógrafos amigos meus que criticam, falam, pô, Marcelo, sai fora e tal. Mas eu dou muita importância para o sonho de uma criança, de uma família. Não importa se o buffet é classe A, ou classe B, ou classe C. Todas as festas a gente faz com muito carinho, porque ali tem uma família, tem uma expectativa. Cada família tem um sonho diferente, né? Tem criança que vai na Disney todo ano, toda hora. E tem criança que uma festa num buffet simples, com brinquedos simples, para ela como se fosse uma Disney. E a gente tem que levar isso muito em consideração e ter muito cuidado, muito carinho. E eu acho que esse é o momento eu vejo muitas loucuras aí, e provavelmente, essas empresas não vão conseguir honrar o que estão prometendo. Para saber se você podia contar alguns bafões que acontecem em eventos. Eu sei de alguns. Até gostaria de compartilhar. Pode compartilhar. Você, como profissional, talvez tenha aí de tantos anos, possa ter visto muito. Uma dica que eu dou para quem vai fazer uma festa: não contratem parentes para trabalhar na sua festa. Nunca dá certo, sempre dá merda. Dá merda. Gente, eu tava fazendo uma festa, eu vou contar essa festa. Eu tava fazendo uma festa num buffet muito chique, e aí a dona da festa teve a excelente ideia de contratar o primo para ser o DJ, que ele já trabalhava com DJ. Só que o que acontece quando a pessoa, seu parente, trabalha na sua festa? Encheu o caneco. Trincou, tinha garrafa de uísque, E aí o cara trincou, e aí alguém foi pedir uma música para ele. O cara pediu um pagode, sei lá, ele falou, pagode é um caralho, eu não vou tocar pagode. O cara saiu na mão, se grudaram dentro da festa, e aí segurança e o pessoal, e os buffets agora, não pode, né? Com a câmerazinha de celular, todo mundo filma, né? E o buffet tentando tampar as pessoas que estavam filmando, porque é um buffet bem famoso. Mas a minha dica é essa, cara, não contrate parente, vai dar merda. Ô Marcelo, eu sei de um caso que sempre o problema é a bebida, né? A noiva bebeu demais, muito feliz, bebeu demais, o noivo também bebeu demais. E no final a noiva já estava dançando com todo mundo, caindo pela tabela, até que ela conseguiu cair no chão. O noivo, vindo da cena, foi ajudar. Ixi. Caíram os dois. Aí um pegava pro outro. Você está estragando o meu casamento. E Marcelo, sem pensar em faturamento, qual é o melhor negócio, o que você gosta mais de fotografar? Casamento, debutante, ensaio? O que você fica mais empolgado? Olha, o que eu mais gosto de fotografar é criança. Criança, porque eu não preciso mandar. A criança, ela é muito espontânea, dá mais trabalho. Muita gente fala, fotografia de casamento. Não, gente. Fotografo. Hoje eu fui entregar um álbum de um menino ali na ponta da praia. Aí eu tava no carro com meu filho, a minha esposa desceu. Eu falei, cara, esse menino foi pedra 90. Mas a mãe dele adorou. Eu gosto muito da espontaneidade das crianças. E hoje também a gente desenvolveu um trabalho para debutante muito legal, muito interessante, bem diferente. A gente está usando vários tipos de luzes diferentes. A gente está subindo uma coisa que eu não fazia. A gente está fazendo muitos ensaios fora de Santos. A gente leva as meninas para São Paulo, para várias locações, para onde elas quiserem. E assim, dá um resultado fantástico.
As últimas debutantes que a gente subiu para São Paulo, a gente conseguiu fazer fotos na Avenida Paulista, a menina de bailarina, sabe? A gente conseguiu fazer umas fotos com baixa velocidade, riscando os carros, muito legal, dá um efeito muito diferente. E eu acho que hoje esses dois segmentos que a gente está fazendo, que eu gosto bastante, que eu não gostava, eu tinha um pouco de... Não sei o que era, eu estava bem acomodado, assim, a gente estava com um número muito grande de festas infantis, e eu estava bem acomodado, assim, eu não queria sair um pouco da minha zona de conforto. Parte da ajuda que eu tive foi do João, que a gente era lá do BNI lá, e aí o João falou para mim, Marcelo, você tem que fazer mais debutante e tal, e a gente começou a fazer, e aí também sempre pensando em fazer algo diferente. Eu falei, cara, eu preciso fazer fotos diferentes, e a gente começou a estudar, especializar. Aí eu sempre levo um assistente comigo, que me dá mais autonomia para mim brincar, para a gente se divertir. Eu acho que isso que quando a gente faz, a gente tem que ter o prazer ali, tem que estar gostando daquilo. Porque assim, é muito maçante o serviço fotográfico quando você tem volume, ao contrário do que as pessoas pensam. Muita gente acha que a gente está se divertindo na festa, que está tudo bem, mas assim, a gente que tem um volume grande, chega uma hora que você tem que tomar algumas decisões, que nem no ano passado, não sei se foi ano passado ou nesse ano, eu participava de grupo de networking, eu comecei a dar uma enxugada na minha agenda, para mim, porque eu estava bem cansado, bem estressado, e aí eu comecei a ter prazer novamente nas coisas que eu fazia, que eu gosto. Eu acho que a gente tem que tentar um equilíbrio aí de saúde, de trabalho, e aí eu estava bem estafado, a Camila me conhece, eu chegava às vezes lá a gente participava de um grupo de network, eu chegava de manhã sempre arrasado, que eu tinha sempre festa na quarta-feira, e eu tinha que estar 6:30 da manhã lá na quinta-feira, eu chegava em casa 2 horas da manhã, parece que era incrível, toda quarta tinha festa. E aí aí eu saio das festas ainda, eu sempre levo meus funcionários em casa, aí eu não gosto aí tem gente que fala, paga um Uber pro cara, mas assim, eu acho sacanagem. O pessoal trabalhou comigo a noite inteira ali, o mínimo que eu posso fazer, e aí eu tentei dar uma enxugada algumas coisas que não estavam legais para mim, e aí eu comecei mas eu acho que a fotografia infantil e as debutantes são coisas que hoje me dão bastante prazer. Legal. Você falou dos ensaios, né? Falou de alguns externos e tal. Como é que é a segurança? Porque, né, os equipamentos são caros e tudo mais. Como é que você se sente nesses ambientes? Como é que você se certifica que dá para fazer o trabalho nesse lugar que você escolhe? Então, eu sou meio maluco, assim, eu não tenho muita... Eu acho que é importante você ter um seguro do seu equipamento, né? Hoje a gente tem muitos amigos que fazem seguros de equipamentos. O pessoal da Porto Seguro ali consegue fazer seguros a um preço bem acessível. E aí você também não precisa colocar tudo no seguro. Tem cara que tem um flash de R$500, quer colocar no seguro, nem coloca, joga fora. Se roubar, beleza, compra outro. O que eu falo para colocar no seguro é assim, que nem hoje a gente tem, se você pegar um equipamento, uma câmera de médio porte, você vai pagar em média R$10 mil, R$12 mil. Uma lente boa, você vai pagar em média R$8 mil. Já estamos falando de quase R$20 mil. Esses equipamentos vale a pena você ter um seguro e rezar. Mas assim, a gente nunca teve problema. Eu sempre tento fazer em locais com mais segurança. Assim, eu fotografo muito na ponta da praia. Eu gosto muito de fazer fotos ali na ponta da praia. No emissário eu já não gosto tanto. Eu faço também algumas coisas, mas eu já sinto mais preocupação, porque é um lugar que tem um pouco de um risco maior. Mas assim, nunca tive problema também lá, tá? A gente sempre vai geralmente quando a gente está fazendo o ensaio das debutantes, tem o pessoal do vídeo,
Geralmente a gente está em 3 ou 4 homens, né? 4 pessoas. Mais a mãe da debutante, ou o pai, ou alguém que está acompanhando ela. Aí eu acho que isso é bacana também, é importante. Uma coisa também que a gente já fez, quando foi um local mais perigoso, que uma cliente uma vez queria fazer no Guarujá, eu não confio muito, eu não gosto muito. Eu acho que o Guarujá é bem perigoso. A gente contratou um policial militar, pagou R$100, foi bem tranquilo. E a coisa que podia acontecer é a gente levar tiro, né? Que a gente estava desprotegido. Mas foi bem tranquilo também. As pessoas sabem quando o bandido sabe quando o cara é policial ou não, só pelo jeito da pessoa se posicionar, olhar, os caras já... Mas assim, eu acho que é importante ter o seguro e fazer uma avaliação antes do local que você vai fotografar e ser rápido também, não ficar vacilando muito tempo no mesmo local. Faz ali, vai para outro local e tentar ir com mais pessoas, com mais gente, não sempre sozinho é complicado. Mas a gente sempre tem uma equipe aí pelo menos de 3 pessoas. Acho que isso é bacana também. Legal, Marcelo. Bom, caminhando para o fim do nosso bate-papo, que foi muito bom, qual é a dica que você dá para quem está querendo iniciar aí nesse universo da fotografia? E deixa os recados finais, como o pessoal te acha nas redes sociais, Legal. Também o seu site, para a gente continuar acompanhando esse trabalho maravilhoso. Legal, obrigado, gente, foi ótimo falar com vocês. Antes da pandemia, agora a gente fez um workshop lá na Porto Seguro, que eu estava ensinando para... Eu tentei passar um pouco do meu conhecimento para os novos fotógrafos. Foram 50 fotógrafos lá na Porto Seguro. Foi bem legal, foi o nosso primeiro workshop. E aí eu passei para eles, assim, muito do que a gente fala, de atendimento, de fazer um fluxo de caixa para momentos de dificuldade, que a gente nem estava esperando, mas a gente falou muito sobre isso. E eu falei muito para eles da entrega, tudo que você prometer para o seu cliente, você tem que cumprir, isso é tua obrigação, entregar nos prazos, fazer um trabalho de qualidade, tentar, se você for contratado para fazer um serviço que você não conhece, você tem a obrigação de estudar, ter conhecimento daquilo que você vai fazer ali. E assim, mas principalmente na entrega, principalmente na forma de atender, da melhor maneira possível, tentar surpreender, superar a expectativa dos seus clientes, que eu acho que isso é fundamental para o sucesso do negócio, da fotografia. Não adianta fazer igual todo mundo, o mais do mesmo. E eu acho que são essas dicas aí que eu dou para a pessoa ser pontual, parece que é uma... Eu acho engraçado, né, hoje em dia, quando a pessoa fala assim, qual que é a sua qualidade? Eu sou honesto, né? Eu acho isso muito engraçado. Honesto é a sua obrigação, né? Parece que o cara é honesto. Não, gente, tem que ser, tem que cumprir com que você foi contratado. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. Agora, nesse momento de pandemia mesmo, eu estou indo para o estúdio várias vezes para a gente fazer os álbuns que a gente foi contratado para fazer. A gente não parou a nossa produção, porque eu tenho prazo. Eu tenho 2 designers que fazem os álbuns, elas até achavam que a gente ia parar. Eu falei, não, a gente precisa entregar porque os clientes pagaram, e a gente precisa cumprir com a nossa... A gente trabalha tanto para ter uma empresa com nome bacana no mercado, de confiança das pessoas. Eu acho que não é por causa de uma pandemia aí que a gente vai manchar a imagem da empresa. Eu acho que a gente tem que cumprir, sim. A dica que eu dou para o pessoal que está começando é isso. Cara, vai fundo, se especializa no que você gosta, no que te dá prazer. Não adianta fazer tudo. Tem vários tipos de fotografia que a gente não faz. Eu passo para amigos meus que fazem melhor. Eu acho que essa é uma dica muito importante, se especializar numa área aí que eu acho que você vai conseguir ter mais sucesso. Não adianta eu falar para você fazer tal tipo de fotografia que eu não gosto, não vai dar certo, não vai ficar bom, o cliente não vai ficar satisfeito. E eu acho que é isso aí. Quem quiser encontrar a gente tem lá no Facebook, Marcelo Fabiano Fotografia, tem no Instagram também, nossa Marcelo Fabiano Fotografia, tem o site
www.marcelofabianofotografia.com.br. E é isso aí, nós estamos ali na rua Nabuco de Araújo, 88A, no Boqueirão, do lado do canal 4 do Guilherme Álvaro. Quem quiser ir lá tomar um café, chegar, é só ligar, deixa passar essa pandemia aí primeiro, pode ir lá que vai ser muito bem recebido, não precisa contratar nada, só ir lá para bater um papo e tomar um café. Então, te agradecer, Marcelo, pela participação, mais um Amo Santos Entrevista em isolamento social, mas a gente está respeitando aí porque a gente quer que tudo isso passe logo, para que a gente possa ficar junto logo. Eu amo Santos. E tu? E tu? Roberto do... O Roberto perdeu a conexão. Eu edito. Ele tá com delay, Eu acho que ele foi para outro lugar, porque ele tá aqui em casa. Eu também tô achando. Aqui, ó. Obrigada, Vilmar. Obrigado. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Beijo.